Olá, colegas e professor Benhur. Então, hoje a nossa aula é sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação no ensino de geografia. O que são as TICs? São as tecnologias da informação e da comunicação. Então, as TICs é uma das ferramentas que os indivíduos usam para interagir. Nessa aula, vamos trabalhar a partir de uma monografia apresentada ao curso de licenciatura em Ciências Humanas, Sociologia, da Universidade Federal do Maranhão, campus de São Bernardo. A autora desse trabalho é Adélia Maria Garce Silva. Ela foi orientada pelo professor Dr. Tiago Pereira Lima. O trabalho de campo foi realizado na Escola Municipal José de Freitas, localizado no povoado de São Raimundo do Maranhão. Para a realização dessa pesquisa, foram elaborados questionários e distribuídos aos professores. Então, deveria ter nome, idade, tempo de trabalho, quanto tempo leciona na instituição, o que eles pensam sobre o uso das tecnologias no ensino de geografia, como que as utiliza, se as utiliza, quais são as possibilidades de utilizar essas tecnologias. E nessa etapa desse trabalho, foi para entender melhor, compreender como que é a realidade da escola, se é possível, se usam, se não usam as tecnologias, como os recursos de tecnologia são utilizados, se não são utilizados na escola, se os professores têm acesso a essas tecnologias, se sabem como utilizá-los, né, da melhor maneira, se os alunos se sentem integrados com essas tecnologias dentro da sua realidade escolar. E também foi feito a pesquisa teórica, né, com referências teóricas, a coleta de dados, né, que foi utilizado, que ela utilizou Leite 2009, Geraldi e Biselli 2011, Moreira e Kramer 2006, Gutt 1996, Mohan 2003, PCNs da área da geografia 1998, Base Nacional Comum Curricular 2018. Então, as tecnologias da informação e comunicação na educação. Então, tudo muda com o tempo, né? Precisamos sempre do novo, vivemos em uma sociedade onde somos preparados para dançar conforme a música. E a tecnologia chegou. E para possibilitar a abertura de uma janela que pode nos levar para qualquer lugar do mundo. Então, a comunicação e a informação tornaram-se rápido e fácil, né? E esse processo foi chamado de globalização tecnológica, ocasionando muitas mudanças na forma das relações sociais entre os indivíduos. As novas tecnologias abriram um leque de possibilidades para interagir, proporcionando muito aprendizado. E aprendizado, então, né, tem a ver com a escola. Então, estava na hora também de inserir esse novo processo de globalização tecnológico dentro de uma escola. A utilização das tecnologias representa uma possibilidade a mais para os professores, estimulando o aprendizado, superando as formas tradicionais na relação de ensino-aprendizagem. No Brasil, a inserção das tecnologias da informação e comunicação no ambiente escolar se deu por volta dos anos de 1960. No início, não foi muito fácil o professor aceitar essa nova ferramenta, porque todo novo gera conflito, mas todo conflito gera mudança. Então, a inserção das TICs nesse período esteve aliado à inserção também de um modelo educacional tecnicista. Veio, então, quebrar aquelas aulas tradicionais, né, da prática. É uma modernização das práticas pedagógicas. Com o passar do tempo, as práticas pedagógicas com o uso das TICs ganharam uma nova visão. Na década de 1990, acontece a primeira versão do Programa Nacional de Informática em Educação e já teve como objetivo a
inserção da tecnologia da informação, em especial os computadores, no contexto escolar, por meio da preparação do profissional docente dentro das secretarias estaduais de educação. Importante deixar muito claro que em momento nenhum o papel do professor, né, como mediador do conhecimento foi diminuído, né? Ele continua sendo o mediador do conhecimento, porém usando essa ferramenta como um dos recursos didáticos, né? Então, o educador possui, assim, ele realiza um trabalho inovador, tornando suas aulas mais envolventes, mais dinâmicas, que o aluno realmente tenha interesse de participar dessa aula. Esses recursos da TICs devem ser trabalhados também com outros instrumentos de conhecimentos e fontes de informações. Então, em momento nenhum vai ser... a proposta é deixar de lado livro didático, revista, jornais. Não, são todos alinhados, né? São todos um meio de comunicação, de informação, que devem ser utilizados todos juntos. E assim, então, vem se transformando, modificando o pensar das tecnologias na escola e elas estão sendo vistas como uma ótima ferramenta pedagógica nas aulas. Os educadores buscam novos conhecimentos e formação para sentir-se preparados para trabalhar com o auxílio dessas tecnologias. Agora, a maior dificuldade no Brasil é a grande diversidade regional, cultural e com grande desigualdade social. Portanto, não é possível pensar no modelo único para a incorporação de recursos tecnológicos na educação. É necessário pensar em propostas que atendam aos interesses e necessidades de cada região ou comunidade. Então, nessa parte que ela começa a trazer, a autora começa a trazer toda a história e a caminhada do ensino de geografia. Ela inicia lá com o período colonial, onde os jesuítas catequizavam os índios, e o ensino era voltado em função do Estado e ocupação de território. E 1770 passa por uma mudança, tudo isso, né? Com a reforma pombalina. Os jesuítas foram expulsos e o pensamento luminista, que era focado ele vem com o pensamento iluminista, né? Que era focado em disciplinas como gramática, o grego, o latim. Então, e compreendia também uma centralização na indicação e compreendidos por um meio do Estado e de autorizações legais para a prática como professor no país. Então, ali já tinha um professor, né, que mediava os ensinamentos, né? Mas, assim, a geografia era trabalhada, mas ainda não era vista como uma disciplina escolar. E isso aí passou a mudar somente com o processo da independência do Brasil. Então, daí teve o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e a criação do Colégio Dom Pedro II em 1837. Então, dentro desse colégio, o currículo trazia propostas de formação geral, compreendendo seus estudos como latim, grego, francês, entrou a geografia, história, zoologia, entre outros. Mas, segundo Pereira, o ensino de geografia era voltado ao poder político e militar. Descrevia o espaço físico e não considerava o homem como um agente do espaço. Então, o que a gente vem vendo ainda, o ensino de geografia era todo voltado sempre ao Estado, né? As mudanças do ensino de geografia no Brasil passam a ser sentidas lá no século XX, no momento em que o acesso à educação passa a ser encarada como um direito de todos, sendo o ensino fundamental elevado a ser
público e gratuito. A geografia lecionada no Brasil, até então, era baseada especialmente em livros, né, didáticos, que eram escritos por profissionais de outras áreas. E essas obras tinham seus conteúdos baseados na metodologia europeia. Nos anos de 1970, a geografia no Brasil ganha um caráter desarticulado da realidade, calcada num caráter neutro das análises sociais. A geografia, nesse período, de acordo com Silva, foi legitimada a falar de temas políticos, porém, de maneira despolitizada. Nesse momento também foi a geografia crítica, né? E surgiu no final dos anos 70 como uma ciência que não só contestasse o pensamento dominante, mas que também participasse de um processo de transformação da sociedade. E nos anos 90, a promulgação das leis das diretrizes e bases deu a continuidade do ensino de geografia, junto com as novas metodologias buscando estudos mais críticos. E os parâmetros curriculares nacionais de 1998 para a disciplina de geografia foram significativos para redimensionar o papel da disciplina para a formação do aluno do ensino fundamental do Brasil. Ou seja, ele se espera desse aluno enquanto ser social inserido na rede fundamental de ensino. E com todas essas mudanças que vimos sobre o processo de constituição histórica do ensino de geografia, entramos na era da tecnologia, as TICs, e como levar a minha sala de aula como ferramenta que apoia meus conteúdos. O PCNs de geografia destaca a aplicação de tecnologias e outros recursos didáticos que estejam disponíveis em sala de aula e na escola. Nessa perspectiva, a formação de professores é fundamental para a mediação dos conteúdos científicos articulados à construção dos saberes escolares, ao uso do livro didático e das TICs no ensino de geografia. A tecnologia vem mudando a educação. O uso das tecnologias cria uma cultura digital, além de permitir a integração das informações que o aluno recebe em casa por meio de tecnologias, como rádio, internet, televisão, os conteúdos trabalhados em sala de aula pelo professor. Para o professor, a aplicação das tecnologias implica também em reconhecer as potencialidades dos recursos e não os utilizar apenas por um uso de estar na moda. Um dos grandes aliados no processo da inserção das tecnologias na escola pode ser o celular. Com deslize na tela, o aluno já encontra-se conectado com inúmeras plataformas e pode assim encontrar um mundo de informações, embora ainda se tenha muita resistência quanto ao uso de celular, né, em sala de aula. Porém, como estamos agora em 2020, que estamos vivendo toda essa pandemia, o celular está sendo indispensável para os alunos. E o processo de aprendizagem se dá por meio da interação entre o professor e o aluno, para que se atinja com êxito os objetivos de aprendizagem em geografia e, ao final de todo o processo educacional, que se eduque para a cidadania. Construir a competência para o uso das tecnologias em sala de aula é um grande desafio ao professor de geografia na atualidade. A geografia, como disciplina escolar, é dinâmica, portanto, as TICs são ferramentas nos quais os conteúdos ganham vida para o aluno. Dessa forma, é fundamental que os recursos sejam usados em conjunto. Então, é difícil mesmo para o professor ter é um desafio muito grande para o professor, né?
ter essa competência de construir esse lado para os alunos, que é importante eles usarem essa ferramenta para os seus estudos, né? E a prática docente e as tecnologias da informação, estudo na Escola Municipal José de Freitas, em São Bernardo, Maranhão. Então, essa aqui é a parte da pesquisa de campo. Agora que a autora conta um pouco da história da escola, né, que ela foi inaugurada em 1942, no povoado de São Raimundo. Então, ela é uma escola rural e ainda sofre muita falta de estrutura para oferecer um ambiente mais propício para a inserção das tecnologias da informação e comunicação para os seus alunos. Além de não possuir um laboratório acessível, não há na escola sinal de telefone móvel e nem distribuição da internet via Wi-Fi, o que torna possível questionamento sobre a inclusão no processo de globalização e a inserção da tecnologia da informação e comunicação dentro do contexto de uma escola rural, de um município de pequeno porte. Então, essa pesquisa ela iniciou no final do ano de 2018 e são esses os dados, né? Então, não existe muito recursos nessa escola. O ponto de destaque é que o uso das TICs em geografia, ele se limita apenas no único data show que pertence à escola, né? Então, a única possibilidade que os professores tenham de usar a tecnologia é um data show. Porém, os professores, né, de geografia buscam em suas aulas a incorporação de outros recursos didáticos além do livro, como os mapas e globo terrestres presentes na escola. O professor faz o que pode para trazer uma aula, no caso, mais dinâmica e mais envolvente, né, com pouquíssimos recursos nessa escola. Então, o que se vê é a falta de recurso para o uso das tecnologias nessa escola. E sabemos que é a realidade em muitas outras escolas do nosso país. Continuamos ainda, né? Sabemos que, como ali foi falado já na pesquisa dela, que ainda há muita desigualdades, né? Nesse nível, de ter as tecnologias em sala de aula, de ter nas escolas, ainda temos escolas que não têm essa possibilidade.